possa transmitir à igreja a segunda chave de poder para as nossas vidas. A chave da oração. Glória a Deus. Vocês estão com fé para receber essa chave? Porque eu também estou. Essa palavra veio também de encontro ao meu coração. Porque nós temos que estar sempre possuindo essa chave. A chave da oração. E como nós estamos em um ambiente profético, no final, nós vamos fazer um ambiente profético aqui, a respeito dos objetos, amém? Não esquecemos dos objetos, não. Nós vamos ter esse momento, na presença do Senhor, em nome de Jesus. Isso, coloque aí. Porque Deus vai desenrolar algo novo nesta noite. Aleluia. Eu estou com fé. Vocês estão? Glória a Deus. A chave da fé foi entregue. Olha, queridos, eu quero dizer para vocês que não existe vida cristã sem oração. O quanto você ora? Você já se imaginou, já pegou assim um relógio, ou já marcou durante a semana o quanto de tempo você ora? Você tem uma noção de quanto você ora? Você ora pouco, você ora muito? Todos aqueles que oram pouco têm que desenvolver uma vida de oração. E aqueles que oram muito têm que orar mais ainda. Aleluia! Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. E para orarmos, como eu já falei, nós precisamos dessa chave. A primeira chave, que é a chave da fé, que já nos foi entregue, nós tomamos posse, estamos com ela em nosso coração. E eu quero desenrolar com vocês esta noite sobre algumas pessoas que tiveram vida de oração, enquanto passaram a trajetória da vida deles aqui na terra. Nós também estamos passando por essa trajetória, somos cristãos e estamos peregrinando nessa terra. E precisamos orar constantemente. Então, queridos, abram a Bíblia de vocês, lá em Lucas 11:1. Lucas 11, versículo 1. Fala o seguinte: e aconteceu que, estando ele a orar num certo lugar, quando acabou, lhe disse um dos seus discípulos: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. Pai, esta é a tua palavra. Pai querido, muitas das vezes nós não queremos realmente ouvir aquilo que o Senhor deseja para nós. Às vezes nós queremos ouvir tantas outras coisas, mas a palavra do Senhor verdadeiramente, nós às vezes a dispensamos, porque não queremos renunciar. Às vezes nós não queremos, ó Pai, ter trabalho. Às vezes, ó Pai, nós queremos ficar acomodados, ó Pai, na nossa vida de conforto, porque nós, nessa atualidade que vivemos, ó Deus, nós queremos conforto. Ó Pai, mas não é isso que o Senhor deseja para nossas vidas. O Senhor deseja que nós nos despertamos para a Tua Palavra. O Senhor deseja que a Tua Palavra não seja somente, ó Deus, um tipo de informação, mas que a Tua Palavra seja uma transformação em nosso coração. Pai, através do Teu Espírito Santo, unja-nos, ó Pai, esta noite. Unja, ó Pai, a Tua igreja através do Teu Espírito Santo, e que o nosso coração seja quebrantado para verdadeiramente a Tua Palavra entrar e fazer essa transformação que o Senhor deseja para nós. Precisamos de Ti esta noite. Precisamos de Ti, ó Pai, nesses dias, ó Deus. Precisamos de Ti, ó Pai, na trajetória de nossas vidas, ó Deus. Desejamos a Tua presença. Nos ensina, ó Pai, através da Tua palavra. Ó Pai querido, estamos com o nosso
coração quebrantado, ó Pai, com a nossa fé ativada, para que o Senhor possa falar ao nosso coração, ó Pai, aquilo que o Senhor deseja para as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Amém, igreja? Pode se assentar, em nome de Jesus. Nós estamos aqui porque o Senhor nos concedeu este momento. Tudo vem do Senhor. Tudo volta para o Senhor. Existem algumas pessoas na Bíblia que oraram. Elas oraram com intensidade. Algumas orações foram respondidas e outras não foram respondidas. Mas eles continuaram na fé. Por isso o nome deles estão listado na palavra de Deus. Por isso nós temos eles como exemplos para nossas vidas. Porque eles permaneceram e prevaleceram e tomaram posse da chave poderosa da oração. Uma dessas pessoas que eu quero aqui falar com vocês é o nosso pai da fé, o Abraão. Muitos conhecem a história de Abraão, né, que ele foi considerado, é considerado até hoje o pai da fé. Mas quando nós olhamos para ele com esse olhar de entender por que ele era considerado o pai da fé, foi considerado e é até hoje considerado o pai da fé, nós vamos observar que ele era um homem que orava, ele era um homem intercessor. Em Gênesis 18, 23 fala: e chegou-se Abraão dizendo: destruirás também o justo com o ímpio? Se porventura houver 50 justos na cidade, destruí-los-á também, e não pouparás o lugar por causa dos 50 justos que estão dentro dela? Abraão estava intercedendo porque Deus havia falado com ele que iria destruir a cidade de Sodoma. Mas Abraão lembrou que existia um sobrinho morando lá. E Abraão começou a conversar com Deus, a falar, a orar com o Senhor. E o Abraão, ele tinha uma ousadia de chegar diante do Senhor. Porque ele tinha essa ousadia de chegar diante do Senhor e ficar ali conversando com o Senhor? Eu não teria essa ousadia. Não teria. Porque ele chegou a... Eu vejo quando ele está ali relatando, ele está desafiando o Senhor. Ele fala: Senhor, que isso? Se não houver 50, e ele vai desafiando o Senhor, e ele fala: se tiver 50, eu libero a cidade. Mas aí ele chega a 10 pessoas, tentando ali falar com o Senhor, orar ao Senhor, falar: Senhor, é para salvar o meu sobrinho, Senhor. É por isso que eu quero que o Senhor deixe essa cidade, não destrua essa cidade. A questão da oração de Abraão quanto à cidade não foi respondida, mas o sobrinho dele foi salvo. Glória a Deus. E toda a sua família, exceto a esposa de Ló, porque olhou para trás. Então, queridos, nós devemos ter essa fé de Abraão, que insistiu em sua oração a ponto de chegar até o mínimo dos mínimos, para falar: Senhor, se humilhando diante do Senhor, mas com ousadia. Nós devemos ser assim em nossas orações, ter ousadia diante do Senhor. Então, ter essa coragem. Mas quem tem essa coragem? Só quem é amigo de Deus. E Abraão era esse amigo de Deus. Quem quer ser amigo aqui de Deus? Amigo, amiga de Deus. Eu quero ser essa pessoa. Por isso nós temos que estar orando. Esse é o primeiro homem que nos orienta como entrar na presença do Senhor com ousadia. Mas por quê? Porque ele era amigo de Deus. Outra oração que me chama a atenção está em 1 Crônicas 4:10. É a oração de Jabes. Jabes invocou o Deus de Israel dizendo: tomara que me abençoes e me alargues as fronteiras, que seja comigo a tua mão
e me preserves do mal, de modo que não me sobrevenha aflição. E Deus lhe concedeu o que lhe tinha pedido. É muito interessante essa história de Jabes, que lá em 1 Crônicas, vem falando as árvores genealógicas de vários nomes. Fulano que gerou Ciclano, que gerou Bertano, um monte de nome que eu não consigo gravar esses nomes. Mas quando você chega no relato de Jabes, está muito diferente. E Jabes foi abençoado. As fronteiras de Jabes foram alargadas. Que homem é esse que do nada, de um monte de nome, de um monte de pessoas, vem esse relato? O que me veio ao meu coração? E Jabes, ele tinha um problema gravíssimo, um problema seríssimo na vida dele. Quando a mãe dele foi dar a luz a ele, ela sofreu muito no parto. Eu imagino que ela teve à beira da morte. E que ele não seria o primeiro filho. Talvez ele seria o filho do meio. Porque quando ela deu à luz, o nome que veio para esse menino foi que ele é um menino de dores, um menino de sofrimento, um menino... esse aí eu não quero nem saber, que esse aí me dá muito trabalho, isso não vale nada mesmo. Mas, queridos, Deus é tão poderoso, que Ele desperta em nós, que mesmo se tiver em nossa vida alguma maldição familiar, até mesmo maldição de uma mãe. Eu, em especial, eu tenho medo de maldição de mãe, porque existe aí até um provérbio, né, que maldição de mãe pega. Mas Jabes, ele não ficou acomodado com aquilo que ele recebeu da própria mãe. Uma trajetória de maldição. Ele observou o seguinte: existe um Deus todo-poderoso. Existe um Deus que pode me livrar de tudo isso. Então, querido, seja qual for a maldição que você recebeu na sua vida, seja qual for a maldição familiar que vem de geração em geração, você, como pessoa entendida e que toma posse da palavra, você tem esse poder na oração de quebrar qualquer tipo de maldição. Não vale maldição sobre os filhos de Deus. Não vale encantamento, não vale feitiçaria sobre os filhos de Deus. E eu creio que aqui existem filhos e filhas de Deus. Aleluias. Não existe praga, não existe espíritos malignos, que se nós colocarmos diante de Deus em oração e expulsarmos em nome de Jesus, eles venham a prevalecer. Queridos, existe outra oração que eu também acho muito interessante. A oração de Ana. Está lá em 1 Samuel 1:10. Ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. O próprio Deus havia cerrado a sua madre, e a sua rival a afligia constantemente. Todos conhecem essa história. A Ana, ela era uma mulher que dependia de seu marido, mas ela tinha uma rival, e essa rival todo ano dava filhos para esse homem. E ela tinha o desejo no coração de ser mãe. Mas quem cerrou a madre de Ana foi o próprio Deus. O próprio Deus cerrou a madre de Ana. E essa mulher, ela vivia envergonhada, porque a sua rival a envergonhava.
Talvez nós também estejamos nessa situação. Talvez nós tenhamos um problema que nos cause aflição e vergonha. Mas eu venho a falar com vocês que alguns problemas que o próprio Deus coloca nas nossas vidas é para desenvolver em nós características de oração, para que nós possamos buscar ao Senhor a cada vez mais. E no tempo certo, nós gerarmos o profeta do Senhor. Nós gerarmos o milagre que o Senhor deseja para a nossa vida. Nós gerarmos um ministério abundante diante do Senhor. Então não se preocupe com a vergonha, não se preocupe com a aflição. Faça igual Ana fez. Vá para os pés do Senhor e ore com toda a sua alma. Entregue a sua alma ao Senhor. É alma amargurada, que seja entregue ao Senhor em oração. Existem problemas que não vão sair de repente. Vão demorar um tempo. Mas vai depender da sua perseverança em oração, para que aquilo que o seu coração deseje, chegue até você. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Queridos, a Ana era sofrida. Ela sofria muito. Sofreu. Mas os filhos de Penina, nenhum deles você vê na Bíblia que aconteceu alguma coisa com eles. Mas o filho de Ana foi Samuel, o profeta do Senhor. Talvez hoje você está com essa vergonha, com essa aflição no seu coração, mas você está gerando um profeta. Aleluia. Você, igreja, está gerando um profeta. Um profeta que vai fazer algo, que vai construir história. Aleluia. Nós somos pessoas que vamos construir história, porque depende da nossa perseverança em oração. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Queridos, nós temos sim que estar na presença do Senhor, buscando o Senhor constantemente, porque na atualidade em que nós vivemos, tudo é contra nós. Ou nós somos homens e mulheres espirituais, ou nós somos homens e mulheres carnais. Mas depende da posição que nós tomarmos diante do Senhor. Depende da atitude que nós tomarmos diante do Senhor. Queridos, a vida espiritual, a vida cristã, não depende de um grupo, não depende do seu esposo ou da sua esposa, não depende do seu filho, não depende de outras pessoas em volta, não depende do pastor ou da pastora. A vida espiritual abundante em oração depende unicamente de você e de mim. É individual. É individual, então não adianta você querer que alguém faça por você aquilo que você mesmo tem que fazer. Precisamos deixar de lado a apatia. Precisamos deixar de lado a preguiça para vivermos uma vida de oração. Porque uma vida de oração não é fácil. A vida de oração, ela é tomada por esforço. Não é fácil você falar assim, eu vou orar hoje. Quando você fala audivelmente, algo em sua volta acontece. O interfone toca, o telefone toca. Chega uma visita, não é fácil. Por isso nós temos que tomar essa chave com esforço. É uma chave poderosa, mas nós devemos nos esforçar para conseguir essa chave. E quando nós conseguirmos essa chave, nós vamos viver com ousadia, como foi Abraão. Tudo que nós viermos de problemas para chegar em nossa vida, nós temos ousadia de entrarmos diante do Senhor, porque nós somos amigos e amigas de Deus.
Nós também podemos ser como Jabes. Não interessa qual o maligno que se levantou, qual o inimigo que se levantou, qual a palavra contrária que se levantou. Não, nós temos sabedoria suficiente de irmos para a palavra, pegar a palavra adequada e orarmos em cima da palavra do Senhor, porque quando nós intercedemos em cima da palavra do Senhor, a palavra do Senhor é fiel, a palavra do Senhor é verdadeira, e ela cumpre aquilo que está para cumprir em nossas vidas. Há poder na palavra do Senhor, e quando você profere esse poder através da oração, o céu se abre e você toma posse daquilo que o Senhor tem para a sua vida. Oh, riabaxeri anda labassuri, canta labaxeri anda labassuri, anda labassuri amar. Há poder na palavra do Senhor. Nós tomamos posse dessa palavra, nós tomamos posse deste poder, que é a chave da oração. Em nome de Jesus. Não vou demorar muito aqui, porque nós temos que fazer um ato profético. Começou com um ato profético e vai terminar com um ato profético. Glória a Deus. Louvado e agradecido é o nome do Senhor. Temos aí o exemplo de Abraão, que foi um homem de oração, porque era amigo de Deus. Temos aí o exemplo de Jabes, que não deixou que uma maldição, a maldição da própria mãe dele passar pela trajetória da vida de ser continuamente um homem de dores. Não, ele quebrou a maldição e se tornou um homem que tudo foi ampliado na vida dele. Ele foi um homem de posses. E o nome dele está na palavra de Deus. Temos também aí Ana, que se abateu porque era humilhada, se abateu porque era afligida, porque existia um desejo no coração dela, o desejo de ser mãe, mas ela venceu quando ela quebrantou o coração dela e se humilhou na presença do Senhor e falou: aquilo que o Senhor me der não é meu, aquilo que o Senhor me der é para o Senhor. E aí ela recebeu o quê? Recebeu o melhor de Deus para a vida dela, porque ela soube clamar ao Senhor. Mas nós temos um exemplo maior de todos, que é o exemplo de Jesus. O nosso Jesus é o maior exemplo que nós temos de vida de oração, é o nosso Jesus. Ele é o maior exemplo. Não existe homem que orou mais do que Jesus. Não existe. E os discípulos observavam isso. Eles observaram que Jesus era um homem de oração. Que foi o primeiro texto que nós lemos, que está em Lucas capítulo 11, versículo 1. E aconteceu que, estando ele a orar num certo lugar, quando acabou, lhe disse um dos seus discípulos: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. João orava. E João ouviu de quem? De algum profeta, de algum sacerdote que precisava orar. Nós precisamos orar, igreja. Se nós não sabemos orar, precisamos aprender a orar, igreja. Os discípulos observaram isso, e os discípulos podiam ter pedido qualquer uma outra coisa. Os discípulos poderiam ter pedido: Senhor, nos ensina a ressuscitar mortos. Isso é bom. Senhor, nos ensina a pregar. Isso também é bom. Senhor, nos ensina a multiplicar peixe, pão. Isso é muito bom. Mas os discípulos pediram: nos ensina a orar. Porque quando nós oramos, nós temos intimidade com Deus. Quando nós oramos, nós não precisamos de nada. Nós não precisamos de multiplicação de pão. Nós não precisamos de casa. Nós não precisamos de nada. Isso tudo é muito bom. Viagens, tudo é muito bom. Mas nós precisamos estar com Deus. Se nós estivermos tudo nessa terra e não tivermos Deus, nós não temos nada. E nós só tomamos posse da intimidade com Deus em oração, igreja. Em oração, em oração. Não existe outra forma de ter intimidade com Deus. Você pode pegar a Bíblia de capa a capa e decorar essa Bíblia
toda, decora toda a palavra de Deus. Mas se você não pedir a Deus, em oração, revelação pela palavra, não vai entrar nada. Não entra. Não entra nada na sua mente, não fica nada no seu coração. Precisamos orar. Precisamos buscar ao Senhor. Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou os seus discípulos. Quanto tempo você gasta nas redes sociais se você não trabalha dependendo das redes sociais, queridos? Quanto tempo você gasta no Instagram, no Facebook? Você já fez uma contagem assim, por alto? Se você não gastar mais tempo em oração do que você gasta na rede social, você não é um cristão que ora. E você não tem a chave de poder, a chave da oração. Você não tem essa chave. Nós precisamos orar. A atualidade que nós vivemos, nós precisamos orar. O mundo está nos distraindo. Está havendo uma distração para que a igreja não ore. Nós precisamos orar, queridos. Nós precisamos orar. Mateus 26, 40, 41. E voltando para os seus discípulos, achou-os adormecidos. E disse a Pedro: então, nem uma hora pudeste vigiar comigo? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Jesus era o nosso exemplo, é o nosso exemplo de orar, de como viver uma vida cristã em oração. Antes de Jesus fazer um milagre, ele orava. Depois que Jesus fazia um milagre, ele orava também. Antes de Jesus discursar para a multidão, ele orava. E depois que ele discursava, ele também orava. Ele orava de madrugada, ele orava de tarde, ele orava, qualquer horário ele orava intensamente. Era intenso, era com intensidade. Hoje, se nós ajoelhamos 5 minutos, 10 minutos, a gente já acha que já foi 1 hora. Está errado conosco, queridos. Nós temos que ter prazer em orar. Mas se ainda nós não temos, nós temos que orar assim mesmo. Vai sem prazer mesmo, vai sem sentir nada, mas vai orar em nome de Jesus. É para mim também, queridos. Porque às vezes eu me pego distraída. Nós não podemos ficar distraídos. Nós temos que ficar atentos, porque Jesus está voltando. Aleluia, igreja. Jesus está voltando. E será que Jesus vai encontrar uma igreja adormecida? Não, nós estamos vivos, igreja. Nós estamos vivos. Aleluia. Quem está vivo aí? Dá um glória a Deus. Nós estamos vivos e nós vamos orar em nome de Jesus. Aleluia. Nós precisamos orar. Nós não podemos ficar adormecidos. E eu quero orar com vocês. Abraão era amigo de Deus. Ele tinha relacionamento íntimo com Deus. Tinha fé para pedir aos olhos humanos coisas impossíveis. Porque ele sabia que Deus era o Deus do impossível. Então, aos olhos humanos é impossível. Talvez você tenha uma causa que você acha que é impossível. Mas para Deus não existe nada impossível. Seja qual causa for que você tiver diante de Deus. Como existia essa causa impossível para Abraão. Porque estava decretado, a cidade ia ser destruída.
mas ele ainda pôde salvar o seu sobrinho. Assim também é conosco. Assim também é com você, querido. Que hoje, no início, houve um momento profético dessa pessoa aí que está no mundo, que está distraída, que está adormecida. Talvez aos olhos humanos parece ser impossível, mas para Deus tudo é possível. E se você crê, você verá a glória de Deus. Aleluia! Se eu creio, vou ver a glória de Deus. Aleluia! Eu creio. Jabes não ficou apático ou inerte diante da maldição de sua própria mãe. Orou ao Senhor e foi bem sucedido. Ana soube onde não ficar, lugar de afronta, amargura, desilusão, e orou ao Senhor e virou a chave através da oração. Seja qual for o lugar que você esteja, seja qual for o lugar de aflição ou de amargura que você se encontra, há um lugar melhor. Através da oração, você vai entrar neste lugar melhor de Deus. Porque a palavra de Deus fala que a palavra, ela faz essa divisão entre alma e espírito. E eu acredito que toda essa palavra que eu estou ministrando aqui, como boca de Deus para a sua vida, ela está entrando no seu coração. E como uma arma profética, ela vai alcançar lugar. E você vai, em nome de Jesus, receber essa chave da oração em sua vida. E sua vida nunca mais será a mesma. Porque você vai ser uma mulher e um homem de oração. Uma mulher e homem que a mente está orando, que o coração está orando. Onde você estiver, você vai estar em oração, em nome de Jesus. Amém, queridos? Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Eu quero orar com vocês. Coloque sobre os seus pés. Nós vamos orar agora.